A graça e a paz, meus irmãos. Que alegria enorme estar com você aqui e poder participar desse tempo que eu sei que é cheio de expectativa no seu coração, de aprender de Deus, de conhecer mais do Senhor. E é um tempo que eu sei você tem trazido isso diante de Deus mesmo, em oração, com expectativa de crescer, de conhecer mais do Senhor, com fome pela presença e pela palavra de Deus. E eu quero inaugurar esse assunto te falando que essa talvez seja a matéria mais importante desse curso. Ela talvez seja uma das mais básicas, mas é uma das mais importantes. Comunhão no Espírito com Deus residente vai te dar o endereço de Deus. Isso mesmo, o endereço de Deus. Se você erra em achar o endereço de alguém, você jamais vai encontrar essa pessoa. E sabe qual que é o problema? De muitos cristãos, eles simplesmente não sabem encontrar a Deus. E há um perigo, então, gravíssimo aqui, eu não estou exagerando, de crentes que vão ser superficiais a vida inteira, de líderes que serão superficiais a vida inteira, de pastores que serão superficiais a vida inteira. E é aqui que está o que a gente conhece como religiosidade. A religiosidade, ela é estabelecida sobre coisas exteriores, sobre práticas exteriores, sobre coisas que eu tenho que falar, que fazer, que ir, que dar, certos comportamentos que eu tenho que adotar, certa indumentária que eu tenho que aplicar para mim. E à medida que eu vou praticando essas coisas, se eu ajoelho, se eu rezo tantas Virgem Maria, Ave Maria, tantos Pai Nosso, se eu vou na igreja, se eu faço a campanha, se eu leio tal livro, se eu vou no culto, se eu peregrino a certos lugares, se eu me batismo pela 10ª vez no bendito Rio Jordão, então a minha expectativa é que com isso, se eu encontrar aquela pessoa poderosa, aquele missionário ungido, aquele pastor poderoso, aquele apóstolo busuntado, então a minha vida vai mudar. Vai mudar coisa nenhuma, sabe por quê? Porque você está procurando Deus onde Ele não está. Não estou dizendo que Deus não age nos cultos, que Deus não age em reuniões de oração, em fluires. Exatamente isso, em manifestações, muitas, Deus age. Mas a principal questão é, se você busca Deus no endereço errado, você nunca vai encontrá-lo. E há então um problema grave de grande parte do cristianismo que eu conheço. E eu sou crente há muitos anos, eu me converti muito novo, eu tinha ainda 12 anos de idade, eu me converti através de uma professora que me evangelizou, me levou para a igreja, era uma igreja pentecostal, uma igreja que experimentava um genuíno avivamento, aquele avivamento carismático, talvez você já deve ter ouvido, avivamento carismático da década de 70. E aqui em Goiânia, nós tínhamos aquela igreja cristã presbiteriana Bom Pastor, que era a igreja do momento. E a minha professora se converteu lá, me evangelizou, me levou para aquela igreja, todo mundo orava, todo mundo buscava a Deus, era um fogo, era um ambiente maravilhoso de manifestações divinas, mas eu fui encontrar a Deus realmente mais ou menos uns 10 anos depois disso. E antes disso, você pode perguntar, o que você fez? Eu fazia o que todo mundo fazia. Corre para a igreja, vai para o culto, corre para a conferência, vai para aqui, vai para a reunião de oração, vai para a vigília, faz isso, faz aquilo, vai sair com os irmãos. E sempre procurava a Deus de maneira exterior. Não tinha revelação da verdade mais básica e talvez da mais grave, da mais importante, da mais fundamental da vida cristã, que é encontrar Deus no seu espírito. E é neste lugar e a partir deste lugar que Deus vai agir, que Deus vai falar, que Deus vai mover, que Deus vai operar. Só que tem um problema, também não é intelectualmente, não é só na mente, não é só entender isso
que vai produzir algum resultado, porque de certa forma eu também entendi. Mas é ter revelação, primeiro, e experiência, segundo, com essa verdade. E eu convido você nesse curso, nessa matéria, nessa disciplina, a ter primeiro entendimento, depois ter revelação e depois ter experiência com essa verdade. Eu gostaria que aí onde você está agora mesmo, você fechasse os olhos, junto com seus irmãos, irmãs, por favor. Ninguém faça qualquer outra coisa que não isso, e nós vamos pedir sinceramente que o Espírito Santo, Ele mesmo, use essas verdades, marcando o seu espírito, para trazer para você entendimento, revelação e depois experiência dessas verdades. Vamos orar junto. Pai, o Senhor conhece os meus irmãos, cada um deles, aí onde eles estão. Senhor, o Senhor conhece o seu coração, a sua fome. O Senhor conhece cada um desses irmãos queridos que fazem esse curso telepresencial. E, Pai, eu peço que neste momento Teu próprio Espírito Santo esteja produzindo uma poderosa fome de Deus nos seus corações. Teu próprio Espírito Santo agora esteja produzindo um poderoso desejo por Ti. Meu Deus, no nome de Jesus, mais do que por entendimento e acúmulo de informações mentais, intelectuais, meu Deus, que haja fome no coração desses irmãos. E à medida que essa matéria, que esse assunto avança, meu Deus, que haja revelação, que haja poderosa ação do Teu Espírito Santo, compungindo, trazendo contrição, Senhor, ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Fala durante esse curso, fala durante cada aula, meu Deus, para que a Tua palavra possa entrar e produzir fruto, meu Deus, e marcar, e transformar, e mudar a maneira com a qual nós nos relacionamos com o Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor use essa disciplina e seja o Senhor mesmo a falar. Querido, então, eu quero te convidar a essa jornada que começa hoje, começa já, aqui comigo, nessa disciplina, comunhão no Espírito com Deus residente. E eu falava agora há pouco que há um perigo dos cristãos não encontrarem o endereço de Deus e eles se tornarem, então, cristãos distantes de Deus. E, infelizmente, a grande maioria dos crentes que eu conheço, e vamos dizer, dos cristãos que eu conheço, ou são gente religiosa, que vive praticando coisas exteriores, repetindo conversa, repetindo chavão, repetindo oração, repetindo reza, ou é gente que até entende essa verdade, mas não construiu nada em cima dela. E isso os faz superficial. E eu pergunto, você é um crente distante de Deus? Você é uma pessoa distante da presença real do Senhor? Você é distante do endereço de Deus? Eu quero perguntar qual é o endereço de Deus. E eu quero começar essa aula dando para você um testemunho breve, né? Eu venho de uma família católica, tradicionalmente católica. Uma bisavó minha morreu em Salvador, na Bahia, segurando um crucifixo. Mas assim, a minha família mesmo, meu pai e minha mãe, eram católicos nominais. Daqueles que falam que são católicos, mas nunca, nunca na vida vão a uma missa, coisa nenhuma. Nenhum dos filhos da minha mãe, para você ter uma ideia, só eu que fui batizado na igreja católica. Os meus irmãos nem foram batizados em igreja católica, coisa nenhuma. Mas todo mundo ali era católico. E não tem memória do meu pai ir em uma igreja católica nunca na vida dele. Mas a cada 10 anos, quando o IBGE batia na porta de casa para saber a religião da família, tinha 5 católicos, melhor 7, né? 5 irmãos com pai e mãe, 7. Éramos 7 católicos em casa. E a minha mãe, eu me lembro ainda, essa foi a única vez que eu lembro da minha mãe indo em alguma igreja católica. Ela me levou na igreja, na verdade foram 2 vezes, e a primeira vez que nós fomos, tinha
né, na missa, eu estou ali, né, é um lugar em que todo mundo, né, fica assim, tipo, tem uma certa reverência com o lugar. E eu cheguei e tinha uma luz vermelha acesa debaixo ali do sacrário, né, onde eles guardam ali a hóstia, aquele negócio, uma luz vermelha, acesa. Eu perguntei, mãe, o que tem aquela luz ali? Ela, shh, é porque Deus está aqui. Então eu lembro, na hora, isso me marcou, na hora aquilo me tomou assim de reverência, né? A luz acesa significa que Deus está aqui. Aí, em outra ocasião, nós fomos na igreja, a luz estava apagada, porque, não sei se o padre esqueceu de ligar a luz, deve ter sido isso, ou porque queimou a luz estava apagada. Eu falei, mãe, mas Deus não está aqui hoje, não? Na minha cabeça, então aquela luz significava, e era essa a ideia deles, né? De Deus estar ali. Então aquela luz então tinha que estar acesa. E infelizmente, muitos de nós com essa ideia decadente, religiosa, de templo, de que o templo é exterior, de que o templo é do lado de fora, de que o templo é aquele local de pedra onde você vai encontrar Deus. Isso é uma miséria muito grande, isso é um problema muito grande, porque nós achamos que Deus está lá no prédio da igreja, que nós achamos que Deus mora naquele lugar consagrado, né? E assim, a igreja evangélica herdou toda essa mentalidade religiosa católica. Tem esse lance de consagrar o prédio, tem o lance de aniversário da igreja. Eu me lembro, como eu falei, me converti muito cedo e fui membro basicamente de 2 igrejas, onde eu me converti e depois onde eu cresci, casei e fui ordenado. E tinha o aniversário da igreja, então a gente cantava parabéns, a igreja está fazendo aniversário. Então vamos lá fazer a comemoração do aniversário da igreja. Eu ficava imaginando, mas a gente vai bater palma para o prédio da igreja, que legal, né? O templo sagrado, que coisa boba, que bobeira é essa? Mas infelizmente esse é o contexto impregnado na mente, na prática, no ideário, e é uma cola tão gosmenta que quando ela entra, não sai fácil. É por isso que até hoje, mesmo entre nós, na Vinha, na Videira, nós cantamos muitos cânticos de uma maneira totalmente ignorante, chamando Deus para vir, pedindo Deus para vir. Vem Deus, vem Espírito Santo. Né? Ou de encontrar Deus no lugar sagrado, ou de marquei o encontro com Deus. E é uma tragédia completa, porque a gente reforça com a nossa ignorância, em hinos e cânticos e ministrações, aquilo que é a nossa própria ignorância. Eu me lembro, né, tantos cânticos, Deus é tão misericordioso, irmãos, Ele vai trabalhar na medida do que você permite. Se Deus não trabalhar na medida da nossa pequenez, da nossa ignorância, Ele não vai trabalhar nunca. Mas eu me lembro de 2 cânticos, e um deles me tocava tanto, né? E uma das primeiras experiências que eu tive, assim, de sentir, de perceber a presença de Deus, foi cantando esse cântico, ouvindo esse cântico, e ele dizia, visita-nos, Senhor, com poder e santo amor, queremos te louvar com toda a nossa alma, queremos te adorar com o verdadeiro amor. Bonito, mas não é bíblico. Deus visitar o crente. Deus vai fazer uma visita. Vai, prepara um café. E para nós aqui em Goiás, vai, faz um pão de queijo também. Porque Deus é visita, Ele vem visitar você. Ele é uma visitinha. Né? A gente falava muitas vezes, usando esse termo, precisamos de uma visitação, referindo-se a um avivamento, a um mover do Espírito. Precisamos de uma visitação. Isso é Velho Testamento. E é tão grave essa mistura de Velho Testamento e Novo Testamento, de ler salmos que se referem
ao culto judaico no templo ou na experiência de Velho Testamento e trazer isso para o Novo. Não cabe, é incompatível. A gente vai viver uma vida esquizofrênica, estranha, de esperar Deus no templo. Guardei o meu pé quando eu entrei na casa do Senhor. E eu me lembro de uma igreja evangélica muito conhecida, tradicional, aqui também em Goiânia, e havia lá assim, uma placa bem grande na frente, ao lado, na parte frontal do prédio da igreja, do templo sagrado. Silêncio e oração. Eu fico imaginando, por que silêncio e oração? Porque Deus está no templo. E aí essa mentalidade de Deus no templo é uma miséria lascada. Porque você só encontra com Deus nas 2 horinhas que você vai para o culto e volta para casa, você largou Deus lá no endereço dele. Porque Deus está no templo. Deus está no templo batista, Deus está no templo consagrado lá da Assembleia de Deus, Deus está no templo evangélico. Aí você vai falar, pastor, mas nós não temos que ter reverência. Você tem que ter reverência com a presença de Deus. Se a sua reverência se restringe a quando você está no templo, você não entendeu nada. Me desculpa, vamos falar rasgado. Nem cristão uma pessoa dessa pode dizer que é. Porque reverência, se a sua reverência se prende ao momento de você estar lá, então nós estamos perdidos. Então a vida cristã, ela só vai existir durante aqueles meros momentos de visita à presença de Deus, porque afinal de contas o endereço de Deus é o prédio da igreja. E você se refere ao prédio da igreja, ao templo. E aí a gente usa ainda uma outra heresia, eu vou à igreja. Você é ou você vai? Se você é a igreja, você entendeu o conceito correto. Você deve praticar o conceito correto. Eu sou a igreja. Na minha casa com os meus filhos, junto com os meus irmãos na célula, no meu trabalho, eu sou a expressão de Cristo e Ele é um com a igreja. Eu sou igreja. Mas se eu vou à igreja, então está perdido mesmo. Você só é quando encontra com aquele bendito, aquele templo, e o negócio, como eu falei, é uma gosma colenta que gruda na gente, que é difícil sair. E eu me lembro de uma ocasião também, isso já foi lá em São Paulo, olha como a coisa entra, né? Eu já sou pastor há muitos anos lá, estava ali pastoreando, e os meus filhos chamaram a célula deles e pediram autorização para alguém lá na igreja, lá, para ver um filme joia, né? Bom, bacana, interessante, lá no prédio da igreja. E alguém deve ter autorizado. E eu estou vendo aquele grupo de adolescentes no altar, usando o projetor da igreja, o data show, para projetar um filme. E um filme secular. Na hora me deu um nó na cabeça. É próprio ou não é impróprio? É próprio ou não é impróprio? Porque na minha cabeça religiosa, na minha cabeça de séculos, crente, cristão, o altar é um lugar especial. O altar é um lugar onde as pessoas vêm se entregando a Deus em lágrimas. O altar é o lugar onde as pessoas trazem a oferta. Traga a oferta ao altar. Nós estamos acostumados com essa coisa de altar. E pior ainda, os meninos ali, todos deitados, todos ali com almofadas no altar, vendo um filme secular, no prédio da igreja. Aquilo ali foi para acabar de vez. Eu dei um nó na cabeça, eu parei e pensei, será que eu mando parar tudo? Será que eu mando desligar esse filme e peço para eles verem em outro lugar? Será que... E eu fui avaliar, aquilo chocou muito com a minha religiosidade, porque se eu mandasse parar o filme, o que eu estaria ensinando para aqueles jovens? Que o sagrado é o prédio, que o sagrado é aquele lugar em que nós pagamos para colocar uma cerâmica no chão e que nós chamamos de altar. Que o sagrado eram as coisas e não eles. E na verdade, eles é que são sagrados. Aqueles garotos ali,
cheios do Espírito Santo, é que são sagrados. Você é que é sagrado. Aquele lugar que você chama de igreja ou de templo, ele só se torna sagrado aos olhos de Deus quando o primeiro crente chega trazendo o Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Você traz o Espírito Santo. Você torna aquele lugar sagrado. E ele é muito mais sagrado quando um grupo de irmãos veio e celebra, e adora, e ama, e ministra ao Senhor naquele lugar. Portanto, o nosso conceito do que é sagrado é preso a essa ignorância da presença de Deus. Essa falta de revelação do endereço real de Deus. Onde Deus está. E há uma verdade que marcou de maneira poderosa demais, definitiva demais a minha vida, irmãos. Como eu disse, eu me converti num ambiente muito intenso, muito fervoroso. Era o auge ali do batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, a ênfase era essa. Todo mundo orava, todo mundo buscava a Deus, todo mundo era cheio do Espírito Santo, todo mundo falava em línguas, todo mundo buscava dons espirituais, a ênfase era esta, não havia outra. Ninguém ensinava outra coisa, isso era o assunto do momento, eu me converti nesse momento. Então todo mundo orava e todo mundo era fervoroso e todo mundo era muito intenso e nós orávamos muito, havia muita oração e muito jejum e muita vigília, muito ir para o monte, passar a noite inteira orando e muitas experiências sobrenaturais, era maravilhoso isso. Mas eu ficava incomodado com o fato de eu não conseguir reproduzir essa presença de Deus em outros lugares. Eu ficava muito incomodado com reuniões de oração em que havia ocasiões em que aquilo fluía demais. E havia tanta presença maravilhosa de Deus. E nós em lágrimas ali adorávamos o Senhor. E havia então palavras proféticas e era tão tocante, era tão bom. Em outras reuniões não acontecia nada. Em outras reuniões ninguém sentia, porque havia essa coisa, você tem que sentir a presença de Deus. Nem a gente sabia explicar esse sentir a presença de Deus. Parece que era um sentimento de alma. A melhor palavra para isso é perceber, é percepção da presença de Deus. Você foi aprender isso muito mais tarde. Mas naquela época, sentir a presença de Deus. Havia reuniões que ninguém sentia. Não tinha profecia, não tinha aquelas orações fervorosas. E eu voltava para casa frustrado porque oramos, porque fomos, porque reunimos. Mas a vigília não foi boa, porque ninguém sentiu muita presença de Deus. Tinha que sentir a presença de Deus. E eu ficava pensando, por que em algumas reuniões Deus está, em outras reuniões Deus parece que não está? Por que tem alguns louvores que eram poderosos e outros eram fajutos, muito ruim? Por que alguns cultos eram muito fortes, bons, densos daquela presença, outros não? Por que na minha própria vida, em alguns momentos, eu sentia a presença de Deus, em outros não? Normalmente, quando tinha alguma conferência especial, alguma reunião especial, quando algum pastor especial, quando algum pregador especial, quando algum ministro de louvor especial vinha, então eu sentia a presença de Deus. Mas em todo o resto, a temperatura estava fria. Ninguém sentia a presença de Deus. Falar, por que isso? Por que às vezes eu sinto e outras vezes eu não sinto? Por que Deus está nas reuniões e parece que Deus não está? E aí eu me lembro de outro corim, que era muito conhecido. Nesta noite feliz, neste santo lugar, o lugar que é santo, hein? Não é você não. Eu marquei um encontro com Deus. Marcou um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus. E aí vai, era maravilhoso esse cântico.
mas todo ele construído na base da ignorância, que eu tenho que ir lá no endereço, eu vou lá, Deus está do lado de fora, em algum lugar eu vou lá achar Deus. E aí um dia, estava numa conferência muito grande, na cidade de Anápolis, as nossas igrejas foram todas para lá, muitas igrejas de vários lugares, e terminou aquele culto, eu frustrado, sozinho, era um auditório enorme, cabia milhares de cadeiras. Acabou, acho que o pessoal foi para o almoço, não me lembro se era a hora do almoço, eu era um garoto ainda, adolescente. Eu fiquei sozinho porque eu queria orar. E fiquei sentado ali, aquele lugar vazio, e eu comecei a chorar. E comecei a falar com Deus. Falar, Senhor, onde que o Senhor está? Senhor, cadê o Senhor? Senhor, eu quero tanto o Senhor. Sabe, essa é a razão da minha vida, é o Senhor. Esse é o clamor mais fundo do meu coração. Cadê o Senhor? Jesus, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Cadê a tua presença? Senhor, me mostra a tua presença. Senhor, cadê? Onde está o Senhor? E eu chorava, perguntando onde estava Deus. Aí, longe, tinha uma veinha, daquelas veinhas da Assembleia, de coque, saião. A veinha veio lá de longe, ninguém estava ouvindo o que eu estava falando. Porque era uma coisa assim muito pessoal, e eu só balbuciava. E Deus começou a usá-la. E ela começou a usar as palavras que eu estava me referindo a Deus em oração. Ela falando, filho, eu estou aqui. Eu estou tão perto de você, filho. Como você não compreende, eu estou tão perto de você. Aí que eu virei do avesso mesmo, quase desidratei, né? Mas aquilo não mudou nada, porque não trouxe entendimento, nem revelação e nem experiência com a tal da bendita presença que eu queria, que eu buscava, que eu precisava, que eu anelava. E aquela velhinha foi embora e a minha vida continua a mesma. Porque o entendimento, a revelação e a experiência não veio com aquele momento. Porque ninguém ao meu redor também tinha revelação disso. No meio do movimento pentecostal clássico, não há revelação dessa verdade tão básica. Não há revelação, não há ensino e sempre há coisas bombásticas. Deus é poderoso? É. Deus batiza no Espírito Santo? Sim. Deus dá dons espirituais? Glória a Deus. Deus te dá dons de línguas? Maravilha. Deus vai se manifestar poderosamente em reuniões de oração? Claro. Deus opera com poder em lugares assim? Sim. Há cultos maravilhosos, se você ora, se você jejua, se você pede para Deus se manifestar poderosamente, sim, Ele vai fazer isso. Mas continua a ignorância baseada numa experiência exterior. Sempre é do lado de fora. Sempre é onde você vai. Sempre é lá encontrando com Deus. Sempre é lá tocando aquele irmão poderoso. Sempre é a oração daquele presbítero que jejua e ora. É ir na casa daquela irmã consagrada, porque ela vai orar e Deus vai usar ela em profecia. Isso era muito comum. E os irmãos ainda levavam lá 1 quilo de arroz, 2 quilos de feijão para a irmã orar. Porque ela, quando ela ora, Deus fala. Da mesma forma que o sujeito vai para a macumba, o crente vai lá na casa da profeta. Porque é ela que é ungida. Se o pastor com aquele óleo sagrado, bendito da unção, que é feito com aquela receita daqueles óleos especiais, maravilhosos lá do Velho Testamento, aquele óleo é o óleo ungido, não confunda com outros. Balela, bobeira, tolice. E há igrejas hoje que constroem tudo com base nessa ignorância.
é o óleo sagrado de Israel, a rosa bendita de não sei quanto, o sal grosso de não sei da onde. Você tem que ir lá no Templo de Salomão e é no lugar mais brega de São Paulo, tem que ser no Brás. Se você for, e tem que ser, e tudo com símbolo judaico, e sempre tem coisa, você tem que tocar em alguma coisa, você tem que levar em alguma coisa, você tem que pôr um copo com água, você tem que, porque Deus está do lado de fora. Isso é Velho Testamento, isso acabou, e se nós perpetuamos isso, nós estamos perpetuando ignorância, nós estamos impedindo que as pessoas tenham revelação e encontrem com Deus que é particular, individual, privado, pessoal. Qual que é a sua experiência pessoal com esse Deus? Qual que é a sua relação com esse Deus que é pessoal, particular, que anela por um relacionamento? Deus não quer patuás, Deus não quer pé de coelho, ferradura, trevo de 4 folhas, de crente, coisa de crente, símbolo de crente. Encher sua casa de cruz e crucifixo e coisa de crente, água benzida. Isso não vai mudar coisa nenhuma, porque quem é sagrado é você. Sou eu. É residente, esse Deus relacional, pessoal, individual, é residente, é dentro, não é fora. É tão grave essas coisas, porque eu posso ser um ministro de louvor que não ministra. Só canta bem, tem uma voz boa, trabalha bem em postação, conhece de voz, ensaia a equipe de louvor, reúno todos os irmãos ali, dou uma orada, 5 minutos antes do culto e parece que vai resolver. Porque eu vou dar uma orada, vai resolver. Não, ninguém tem revelação da presença de Deus, vai resolver dar uma orada 5 minutos antes do culto. Como é que é isso? Ministro de louvor que não ministra. Por que não ministra? Porque não sabe onde Deus está. Ele também acha que Deus está no templo sagrado. Ele também fica pedindo para o Espírito Santo vir. Ele também fica suplicando que Deus venha, que Deus se manifeste. Amém. Pedir manifestação de Deus é bom, mas pedir para Deus vir, pelo amor de Deus, faz isso não. Isso é muita ignorância. Mas sabe, infelizmente, esse querido irmão, essa querida irmã, por mais santo, por mais sincero que seja, não vai ser canal. Não vai ser canal para que através dele o Espírito flua. Através dele flua águas vivas. Através dele o Espírito seja liberado. Presença seja liberada. Por quê? Porque ele é um canal entupido. Por que é entupido? Porque ele não conhece, é ignorante. Pastores entupidos. Conhece muito a Bíblia, estudou a Bíblia, é sincero, é santo. Jejua, ora, mas é entupido. Por que é entupido? Porque não tem revelação básica de que Deus é residente. Como ele não tem revelação, ele não se deixa usar como canal, o Espírito não flui através dele. Não é liberado para abençoar os irmãos. A presença invisível não é liberada. Aquela percepção da presença não enche o lugar. Por quê? Porque ele é um canal que não flui. Ele é um canal obstaculado, impedido, porque é ignorante. É santo, é verdadeiro, é sincero, ora, lê a Bíblia, tem muito conhecimento, formou no seminário, mas ele não flui. O aconselhamento dele é tudo baseado em técnicas de aconselhamento que ele aprendeu. Quando ele prega, é baseado em hermenêutica e homilética, em coisas que ele ouviu de terceiros. Nunca tem uma palavra de Deus dele. Nunca tem uma palavra de Deus que é internalizada, que flui dele. Sempre é uma palavra ouvida de terceiros. Sempre tem que ouvir uma palavra de alguém para pregar. Sempre tem que abrir um enlatado. Ele não consegue fazer uma comida.
Ele tem que pegar uma comida pronta, uma comida que alguém comeu, uma palavra que alguém recebeu, uma palavra que alguém ouviu. Porque ele mesmo é entupido. E ao invés de ensinarmos as pessoas a ouvirem de Deus, a gente fica dando enlatado. Não estou dizendo que você não deve pregar, por exemplo, essa palavra que eu estou ministrando aqui. Mas se você não ouve de Deus, você sempre depende de terceiros para pregar uma palavra boa, meu irmão, você tem um problema muito grave. Se você não ouve de Deus, eu quero te falar, Deus fala, e Deus quer falar com você. Deus quer falar comigo também, claro. Mas Deus precisa falar com você. E onde que Deus fala? Dentro de você. Agora, nós não entendemos, não temos o entendimento, nem a revelação e nem a experiência disso. Desgraça completa. Não temos entendimento porque não tem ensino, porque ninguém se preocupa em ensinar. Segundo, não tem revelação, porque revelação é consequência do ensino. E pior, não tem experiência dessa verdade, de comunhão com Deus que é totalmente interior. E caminhando, eu quero construir para você, o propósito dessa primeira aula é construir em você essa percepção da importância desse assunto. Porque todas as coisas na sua vida cristã vão ser construídas em cima dessa verdade. Essa é a verdade talvez mais básica da Escritura inteira. Lá no Velho Testamento, Deus mandava comer, ingerir, comer do cordeiro, comer do pão asmo. Toda vez que havia alguma prática de aliança, uma aliança de sangue, para derramamento de sangue que apontava para Cristo e para o Calvário no Novo Testamento, a pessoa tinha que comer. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que o casal comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas havia também a árvore da vida, da qual Deus esperava que eles comessem. O comer fala de por dentro. Por que que Deus usa de maneira profusa esse entendimento do comer? Por que que na vida cristã tem esse comer da Santa Ceia junto? Comei dele todos, este é o meu corpo. Bebei dele todos, esse é o meu sangue, o sangue da nova vida, da nova aliança. Tem que comer para dentro, tem que beber para dentro. Parece meio absurdo, mas por que por dentro? Porque desde o Velho Testamento a intenção de Deus era entrar dentro de você. Desde o Velho Testamento a intenção de Deus não mudou, era ser um com você, no seu espírito, não é no seu corpo, não é na sua cabeça, na sua mente, no seu imaginário, nas suas ideias. Deus não é uma ideia para morar na mente, Deus não é uma filosofia para morar nos pensamentos, no intelecto, Deus não é uma emoção para flutuar nos seus sentimentos, Deus não é uma coisa física para estar dentro de você na barriga, Deus é espírito, e desde o Velho Testamento a intenção de Deus era ser um com você, ser um com você, se misturar a você. Por isso essa ideia intensa, repetida, uma e duas e outra e outra e outra vez, repetitivamente, desde o Velho Testamento, Deus quer ser um com você. Por isso a ideia de comer do pão, beber do vinho, pôr para dentro, ser um. O que Deus está falando então com comer? Quando você come, você vai se misturar com aquilo que você ingeriu. E aquilo que você ingeriu vai desfazer dentro de você, se esparramando para todas as células do seu corpo, se tornando um com você. De modo que o que você ingeriu não é mais, e nem você é mais o mesmo depois que ingeriu aquela coisa. Porque após ingerir, Deus, você e Deus são um. Essa ideia, Deus está passando essa ideia. Olha como Deus usa de ilustração visual, física, real. Mas a crentolândia evangélica e o cristianismo de hoje é ignorante dessa verdade tão básica.
E se nós construímos em outra base, e esse é o problema, nós temos construído em outras bases, nós nos tornamos crentes ou religiosos, praticando coisas exteriores, indo em lugares, praticando coisas requeridas. E hoje o cristianismo, infelizmente, é baseado muito nisso. Tem uma listinha das coisas que você é obrigado a fazer. Você tem que fazer isso, tem que ir em tal lugar, tem que frequentar, tem que ir, tem que fazer, e as coisinhas que você é proibido de fazer. Então, reduzem-se o cristianismo a duas listas. A lista do pode, da obrigação, e a lista do não deve. Isso é religiosidade. Ou então, em cima de um cristianismo vazio, frio, uma biblicidade, uma teologia morta, seca, vazia, mais seca do que língua de papagaio, desculpa. Que importa? Eu vejo, tem um pastor que ele virou coqueluche na internet. É um pastor presbiteriano. E com todo amor e carinho, todo respeito, né? A igreja presbiteriana, por conta do tipo de doutrina que eles ensinam, é uma das igrejas mais frágeis e fracas que tem. Mas está todo mundo com a Bíblia. Eu quero te falar, o fato de você estar 100% com Deus na Bíblia não significa vida. Eu posso ter um conjunto de fé 100% correto, que isso não garante que eu vou ter vida. Se eu não vou à fonte, se eu não tenho revelação da fonte, se a fonte não flui no meu espírito. Se eu estou 100% com Deus na Bíblia, se eu frequento uma igreja bíblica, uma igreja correta biblicamente, significa que eu posso explicar biblicamente uma teologia corretamente. Mas isso não significa que eu estou com Deus. Esse era o problema dos fariseus. Jesus dizia muitas vezes, né? Vocês me honram com a boca, mas vocês estão longe de mim. E os fariseus eram o melhor grupo daquela época. Os fariseus eram extremamente bíblicos. Os fariseus eram criteriosos em praticar a palavra, em valorizar a palavra. O termo fariseu no Novo Testamento não era um xingamento como é hoje. Hoje você quer xingar alguém de hipócrita, você diz fariseu, ou seu fariseu. Na época, ser fariseu dava ibope, era importante. E eu respeito muito os batistas. Eles são extremamente bíblicos, eles são muito fundamentados na Escritura. Enquanto outras denominações se tornaram liberais, os batistas são muito criteriosos em seguir a Bíblia, em valorizar a Bíblia. Eles são muito bíblicos. A nossa doutrina na vinha e na videira é muito bíblica. Mas sabe de uma coisa? A grande pergunta é: você conhece o Espírito que está por trás da letra? Você conversa com esse Deus que é relacional e residente? Ele flui dentro de você? Se não, eu estou com letra morta. Eu estou 100% com Deus, mergulhado em morte. Eu estou numa igreja 100% bíblica, morta, seca. Os cânticos são secos, as palavras são secas, não há nenhum tipo de mover, de fluir, de ação divina, porque não tem fluir nenhum, porque ninguém experimenta internamente esse fluir. Não tem nenhum canal desobstruído para liberar a presença. Eu pergunto, você libera a presença? Você conhece a presença? E voltando para a minha própria experiência, eu quero terminar contando isso aqui. Eu buscava a Deus, eu orava, eu jejuava, irmãos, eu jejuava, eu orava muito, buscava muito o Senhor. E os anos foram passando e as coisas foram acontecendo, até que numa ocasião eu ia pregar para a nossa mocidade, a gente já liderava os jovens, já havia um mover de Deus entre os jovens, porque nós orávamos muito, a gente buscava muito a Deus, jejuava muito, e o foco era esse, a intenção era essa, o Senhor era muito centralizado em tudo que nós fazíamos. Então, Deus honrava isso. Onde Jesus é centralizado, Ele vai honrar isso.
E naquela ocasião, acordei cedinho de manhã para preparar minha palavra. Eu ia dar uma sequência de ministrações sobre o andar no Espírito, sobre o seguir a Deus no Espírito, mas eu era ignorante dessas verdades, ou pelo menos como revelação no meu interior. E aí, de manhã, vou orar, Deus me surpreende. Deus fala comigo, do nada. Eu não posso estar mais perto de você do que eu já estou. Porque eu não estou com você. Eu estou dentro de você, Marcelo. Eu choquei. Espírito Santo falando comigo ali, de uma maneira quase audível. Eu não posso estar mais perto de você do que eu já estou. Porque eu não estou com. Do lado de fora. Eu estou dentro de você. Eu comecei a chorar. Falar para Deus, Senhor, quer dizer que durante aqueles anos tão difíceis da minha adolescência, o Senhor estava dentro de mim? Por que eu não ouvi? Por que eu não sentia? Porque você era ignorante, porque você não sabia dessas verdades, porque você não tinha revelação delas, porque você me buscava onde eu não estava. Quer dizer que todos aqueles anos o Senhor esteve dentro de mim, comigo, emigo, dentro de migo. E eu não sabia? Quer dizer que naqueles momentos tão duros, tão difíceis, tão complicados da minha mocidade, Senhor, da minha juventude, o Senhor estava dentro de mim? Quer dizer que todos esses anos, desde que eu me converti, sim. O Senhor nunca se afastou? Não. Mesmo que eu não sentia? E ali, aquilo marcou a minha vida de uma maneira poderosamente profunda. Eu descobri o endereço de Deus. Que Deus não está na estratosfera, em algum lugar que a Crentolândia chama de céu. Deus não está no prédio, na igreja, onde o povo chama de templo. Deus não está onde tem um missionário poderoso, um pastor consagrado, uma irmã que ora e jejua. Deus pode estar também nesses lugares, mas o lugar da morada, do endereço, da residência, não é hotel, é residência, é morada de Deus, é o meu espírito. E aquela manhã mudou a minha vida para sempre. Quer dizer que eu não tenho que ficar orando aos berros para Deus me ouvir? Senhor, meu Deus e meu Pai! Grita mais alto, porque Deus é surdo. É assim que você fala com sua mãe? É assim que você fala com seu filho, com sua mulher? Acordou com seu marido está do outro lado da cama. E você já fala, meu marido, aqui nessa manhã, estão aqui a pedir a sua presença. Ele vai achar que você é louca, vai chamar o camburão para te levar para o hospício. Mas é dessa forma que muitos de nós oramos. Eu não estou dizendo que não tem que ter oração de autoridade contra o diabo. Eu não estou dizendo que não deve ter oração de fé, de proclamar, de declarar. Mas quando você está com Deus, você pode falar baixinho, porque Ele está ali. Ele está perto, tão perto como nunca antes Ele conseguiu estar mais perto. Deus não pode estar mais perto de você do que Ele já está. Porque Deus não está com você, Deus está dentro de você. E essa experiência tem que vir de uma revelação clara, poderosa, marcante, definitiva, que vai reordenar o seu futuro, reencaminhar a sua vida, reorganizar a maneira como você crê, constrói e se relaciona com Deus. Eu quero convidar você, ainda nessa aula, a concluir comigo,
falando para Deus, pedindo, Senhor, me dá a revelação desse entendimento. Eu quero construir com você, à medida que nós viermos para as próximas aulas, construindo os fundamentos bíblicos dessa verdade tão crucial. Eu quero te pedir para orar, feche seus olhos, nós vamos terminar orando. Eu peço que o orientador, o coordenador da turma, traga uma canção de adoração. E sempre no final dessa aula, os irmãos continuem orando. Vamos gastar tempo fluindo em Deus. Eu quero pedir que você ore nesse momento. Vamos terminar essa aula orando. Pai, traz revelação dessa realidade, que o Senhor é próximo, tão próximo, como o Senhor não pode estar mais próximo, porque o Senhor não está conosco, o Senhor está dentro de nós, o Senhor está dentro desse irmão, dentro dessa irmã. O lugar da residência de Deus é o espírito desse irmão, é o espírito dessa irmã, hoje, já, nesse momento, aí neste lugar, neste exato momento, neste exato lugar. Pai, traz entendimento, dá-nos graça para construir essa verdade de maneira rica, poderosa, profunda, marcante, meu Deus, no nome de Jesus. Estabelece o teu trono de maneira poderosa. Flua a tua presença a partir deste lugar. Pai, faz isso no nome de Jesus. No nome de Jesus, realiza a tua obra. É a minha oração. Senhor querido. Amém e amém.